Olá, queridos, que a paz esteja convosco. Este é o canal Reformadores do Evangelho e eu sou o pregador Wesley Rabelo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para nós é uma honra receber você nesta plataforma. Nós temos aqui o objetivo de sempre trazer ao seu coração uma palavra poderosa da parte de Deus, com esclarecimento, com dinâmica, de forma ampla, trazendo esclarecimentos através da palavra, crescimento e fortalecimento da fé através das Escrituras. Eu gostaria de pedir a você, de imediato, que já curtisse esse vídeo, que clicasse aí no botão de inscreva-se e acompanhasse todos os nossos conteúdos que semanalmente nós estamos trazendo aqui nesta plataforma. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Terças e quintas-feiras, a partir das 2 horas da tarde, nós estamos aqui sempre trazendo um conteúdo edificante para o seu coração. Compartilhe também este vídeo com todos os seus amigos, com toda a sua comunidade. A reflexão que nós vamos meditar nesta ocasião, no capítulo de número 16, a partir do versículo 13 de Atos dos Apóstolos, tem como título Prisioneiros libertando aprisionados. Uma importante reflexão para o seu coração, portanto, vale a pena você ficar conosco até o final deste vídeo. Acompanhe esta reflexão e seja também edificado por esta palavra. O capítulo de número 16, a partir do versículo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, descreve da seguinte forma: no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivessem atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa.
E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Perceba, meus queridos irmãos, esse texto retrata para nós um momento especial na vida destes dois missionários, Paulo e Silas, mas também um momento que traz alguns dramas, de certa forma até agonizantes. Entretanto, que tem como objetivo trazer algumas lições preciosas para nós. A primeira é as adversidades da vida missionária. A vida missionária encontra desafios. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto é que todas as vezes que nós nos dispusermos a fazer a vontade do Senhor, nós encontraremos pela frente não apenas desafios, mas terríveis inimigos a serem vencidos. Mas em terceiro lugar, esse texto também retrata para nós que todas as vezes que nós nos dispusermos a fazer a vontade do Senhor, ainda que passando por adversidades tamanhas, nós teremos o privilégio de vivenciar, de vivermos o sobrenatural de Deus, sendo instrumentos dos seus milagres. Se você observar o texto de forma muito breve, nós vamos ver aqui 3 tipos de libertação. 3 tipos de libertação. Essencialmente, nós vamos avaliar dentro desse curto trecho que nós aqui refletimos. O primeiro deles é a libertação da glória deste mundo, presente na vida desta mulher chamada Lídia. A lei de Deus havia sido pregada para ela. Por isso, ela temia ao Senhor, mas ainda não servia a Cristo. Esta mulher, ela é liberta, em primeiro lugar, da glória deste mundo. Ela se desprende da riqueza almejada por tantos homens. Esta mulher, que era uma empresária, vendedora de púrpura, que era comercializada de forma caríssima, esse tipo de material, apenas por senhores da classe mais alta da sociedade, tinha acesso à púrpura. Tinha roupas de púrpura, vestes pintadas, tingidas de púrpura. Então ela era vendedora de púrpura e ela, quando ouviu a palavra do Senhor, logo se voltou para o Senhor. Essa é a primeira libertação que nós vamos enxergar nesse texto. A segunda libertação é a libertação dessa jovem. Essa jovem é liberta dos espíritos adivinhos. Ela é liberta dos espíritos adivinhos. Ela estava debaixo de sofismas poderosíssimos, pois ela era acometida por um espírito maligno da adivinhação. E ela era escrava de alguns homens que, através desse espírito maligno da adivinhação, ganhavam dinheiro com essa mulher, ganhavam dinheiro com essa jovem. Mas a terceira libertação é a libertação deste carcereiro. Ele é libertado do poder romano que o aprisionava debaixo de um governo tirano, debaixo de um governo opressor, que era o governo de Roma. Roma era a senhora deste tempo e que oprimia a todo esse território geograficamente e mantinha as pessoas debaixo de pesadíssimos impostos. E aqueles que trabalhavam para Roma deveriam se sujeitar completamente a Roma, de tal maneira que para os romanos o imperador era um deus. Este homem estava debaixo de crendices terrenais e maligníssimas. Ele foi liberto também por estes dois missionários. Mas se você perceber, os instrumentos de libertação dentro desse texto está claro. São 3 instrumentos. Primeiro, a palavra. Segundo, a autoridade pelo Espírito Santo. E em terceiro lugar, a adoração. A palavra que foi pregada para Lídia. Em segundo, o poder pelo Espírito Santo, o discernimento espiritual através da vida do apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, a adoração no cárcere, a adoração na prisão, que foi capaz de despertar a consciência daqueles homens
também daquele carcereiro que foi liberto. Mas perceba mais, de forma poderosíssima, se você notar, o texto deixa claro para nós aqui 3 dinâmicas interessantes. A primeira delas é a da pregação da palavra. Quando a palavra é pregada, corações são libertos, almas são esclarecidas. A pregação da palavra é essencial para que as vidas sejam libertas. Para que as vidas sejam libertas. Ninguém consegue se libertar deste mundo se não for por intermédio da pregação da palavra. É quando a palavra é pregada, é que esta mulher lhe aberta o coração. Perceba, ela ainda estava presa. Presa à glória deste mundo, à riqueza. Presa ao poderio deste mundo, ao dinheiro. Presa a uma busca incessante por riquezas. Esta mulher ainda estava presa, esta mulher chamada Lídia, mas quando a palavra é pregada, o seu coração é aberto. Ela teve o coração aberto, e então quando o seu coração é aberto, então agora ela conhece verdadeiramente a verdadeira liberdade, que é Cristo Jesus, através do Evangelho. A segunda dinâmica desse texto é o poder e a autoridade de Jesus Cristo através da vida de homens consagrados ao Senhor. Quando eles estão indo à oração, que eles têm um encontro com essa jovem. É por esses homens orarem, é por esses homens consagrarem a sua vida, que agora eles puderam, debaixo da autoridade de Deus, olhar para esta jovem e pelo poder de Cristo, a autoridade de Cristo que estava sobre a sua vida, é que eles, na autoridade de Jesus, agora expulsaram este demônio. Perceba isso. É só quando a igreja estiver completamente submersa à vontade de Deus, é só quando a igreja estiver disposta a buscar o Senhor com toda fidelidade, com todo o seu coração e de toda a sua força, com todo o seu entendimento, é que ela experimentará do poder sobrenatural de Deus, que tem a capacidade de destronar o poder do inferno. Perceba isso. Mas a terceira dinâmica, se nós notarmos, é a da adoração. É quando esses homens estão adorando no cárcere, preso, mas não aprisionados, porque estão livres em Cristo Jesus, porque a maior liberdade é a de Cristo, não é a geográfica, não é a circunstancial, mas é a liberdade em Cristo Jesus. E quando eles estão adorando ao Senhor, mesmo em meio a adversidades tão truculentas, tão terríveis, é que então corações são abertos, consciências são despertadas. É só quando a igreja estiver disposta a adorar o Senhor, mesmo em meio a circunstância diversa. É só quando a igreja estiver disposta a dar testemunho da sua verdadeira adoração, não apenas pela circunstância, não apenas quando estão nos seus banquetes se refestelando nas suas glórias, se refestelando nas suas celebrações, mas também nas adversidades e dentro das provações, é que ela despertará a consciência de vidas que estão cativas, que estão aprisionadas no mundo de prazeres, debaixo dos sofismas truculentos, malditos e severos deste mundo. O exemplo disso está em Cristo Jesus, quando estava na cruz do Calvário e quando ele intercedia por aqueles que o açoitavam. É quando ele está intercedendo junto ao Pai por aquelas vidas, é que alguém que estava do lado, preso naquela cruz, é liberto por aquela adoração, por aquela oração, por aquele clamor que está sendo estendido por Cristo na cruz do Calvário. É quando no momento mais truculento, mais difícil, mais amargo da vida de Cristo, ele está orando, é que a sua oração desperta alguém que está do lado. É quando o testemunho de Cristo, mesmo no meio da dor e do sofrimento, comove o coração daquele prisioneiro, daquele aprisionado, daquele condenado ao inferno e à morte. É que ele então olha para Cristo e ele percebe que ele não está apenas diante de um homem, ele está diante do próprio Deus. E ele então agora reconhece o senhorio de Cristo, ele reconhece que Cristo é rei, ele reconhece que Cristo é Senhor e ele apela para Cristo. Este homem morreu para o mundo, mas nasceu para viver eternamente com Cristo Jesus. Nos seus últimos segundos de vida, este homem aqui, carcereiro, prestes a tirar sua própria vida, agora descobre que há uma vida muito mais excelente, uma vida muito mais eficaz, muito mais pujante e extraordinária, a vida com Cristo Jesus.
o nosso Senhor. Estes homens estão operando grandes milagres, mas estão debaixo de severos açoites. O texto diz que é quando esses homens estão na oração, pregando a palavra, é que eles são perseguidos severamente. Se você perceber, o texto deixa claro que é depois deles expulsarem o demônio dessa jovem, é que eles são presos. E aqui está uma lição preciosíssima para nós, porque no retrato desta prisão de Paulo e Silas está o desejo do mundo com relação ao Evangelho. Esse é o desejo do mundo, aprisionar o Evangelho, aprisionar a palavra de Deus, aprisionar a verdade de Cristo. É mantê-la num calabouço, é mantê-la numa masmorra, é mantê-la aprisionada. Este é o desejo deste mundo, é aprisionar, é impedir. A prisão é impedir o crescimento do Evangelho, aprisionando o Evangelho, aprisionando com as suas ataduras filosóficas, aprisionando-os com o seu poder bélico, com as suas ameaças, com a sua violência. É isso que o mundo intenta todos os dias contra o Evangelho de Cristo, é tentar aprisionar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas no terremoto está a manifestação de Cristo diante do poder desses homens. É uma mensagem de Cristo dizendo para a cidade da Macedônia que o poder terreno não tem poder para aprisionar o poder celestial. Que o poder físico deste mundo não tem capacidade de aprisionar o poder espiritual, pujante e eterno de Cristo Jesus por intermédio da sua igreja. O diabo pode tentar de todas as formas, mas ele nunca vai ter poder para aprisionar o poder da igreja. Foi o próprio Cristo quem disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. As portas do inferno, as cadeias do inferno não teriam poder para aprisionar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas perceba mais, se você notar, há também uma maneira sutil do diabo de impedir o avanço do Evangelho, de aprisionar estes homens. Antes de torná-los prisioneiros, o diabo tem a intenção de aprisioná-los. Como? Estes homens são mensageiros do Deus Altíssimo. São eles que propagam a salvação. Esta mensagem não tinha a intenção de anunciar o reino de Deus, de corroborar, de colaborar com o crescimento do Evangelho, mas de atrair para este espírito de adivinhação a glória de Deus. Olha, verdadeiramente ela é alguém importante, verdadeiramente ela é importante para nós, porque ela sabe até mesmo que esses homens são pregadores do Evangelho. Olha só, essa jovem tem poderes extraordinários sobre ela, atraindo a atenção sobre a sua própria vida, o espírito imundo, querendo atrair atenção, chamar atenção para si, mesmo que utilizando este momento sutilmente para anunciar o Evangelho. A intenção não era de anunciar o Evangelho, era de manter ainda mais a visão de todos voltado para ele, como quem querendo dizer, verdadeiramente, ele é alguém importante, porque até isso ele sabe. Mas a outra intenção aqui, muito sutil e perigosa por trás. Qual? A de inflamar o ego e a vaidade no coração destes missionários. Oh, nós somos mesmo pregadores do Evangelho. Nós somos mesmos embaixadores de Cristo. Nós somos mesmos anunciadores do reino de Deus. Olha como as pessoas reconhecem o nosso trabalho. Olha como as pessoas reconhecem o que nós estamos fazendo. Olha como nós somos reconhecidos, como que é importante o que nós fazemos, ainda que seja de fato. Mas a intenção aqui era despertar o ego. Esse despertamento traria não liberdade, mas aprisionamento para estes homens. Aprisionamento. Aprisionamento na vaidade, aprisionamento no ego. Quantos hoje não estão aprisionados, não estão aprisionados no ego e na vaidade? Quantos hoje não estão aprisionados na arrogância, na altivez de espírito, porque acham que porque conhecem muito bem as Escrituras, porque tem uma boa retórica, porque tem uma boa teologia, fazem disso
como o seu Deus, fazem disso como que um trono de glória para ele se assentar e para acreditando que ele está acima de todos os outros, que ele é melhor do que todo mundo, porque conhece esta ou aquela filosofia, porque conhece esta ou aquele ramo da teologia. Infelizmente, muitos estão aprisionados por essas cadeias, mas estes homens, porque estão sensíveis à voz do Espírito Santo, não se deixam ser enganados. E diz a Bíblia que imediatamente ele se volta e expulsa esse demônio. Porque o demônio vai tentar, primeiro, através do elogio, mas se ele não conseguir, ele vai tentar depois, através da agressão e da perseguição. É que o texto deixa claro aqui. Primeiro ele elogia na tentativa de atrair estes homens para ele. Não conseguindo, ele agora se levanta de outra forma, de forma agressiva. Açoites, prisão e tortura. Mas o poder de Deus, que é sobrenatural e está acima do poder das trevas, se manifesta, e quando o poder de Deus se manifesta, os corações são aquebrantados, as almas são libertas, as consciências são despertadas e vidas são transformadas. Este é o poder do nosso Deus. Este é o poder do Cristo que ainda se sujeitou aos algozes dessa vida e ainda que se sujeitou até mesmo aos severos açoites de Roma, até a morte. A crucificação e a morte não se manteve debaixo da prisão da morte, mas saiu livre para libertar-nos das cadeias que nos prendiam, as cadeias deste mundo, as cadeias que aprisionam a muitos que ainda estão neste mundo, longe da realidade de Cristo Jesus e desta palavra tão poderosa chamada Evangelho. Este é o poder do Evangelho. Nós, como Paulo bem disse, somos prisioneiros de Cristo Jesus. Nós somos prisioneiros de Cristo para libertar aprisionados nas trevas. Este é o objetivo da igreja. Este é o objetivo do Senhor Jesus Cristo para com a raça humana. Que Deus em Cristo vos abençoe em o nome de Jesus.